Tem um mês que eu moro aqui em Belém e a princípio eu tinha optado por um apartamento maior, com 3 dormitórios, né, com uma sala maior, com mais espaço, e acabou que nós precisamos mudar um pouquinho o contrato de aluguel, e aí eu busquei um apartamento que fosse confortável, que fosse bem localizado, que fosse seguro principalmente, né, e eu gostei desse apartamento, mas eu tive um desafio, porque o apartamento era bem menor, era metade do tamanho do que o outro apartamento que eu ia alugar. E aí o que eu me vi nesse momento foi agora, né? Porque eu ia para um apartamento de 130 metros quadrados, eu tenho um monte de coisa, tenho vários livros, e agora eu vou para um apartamento menor. E para mim, a casa da gente precisa ser um lugar onde a gente realmente se energiza, sabe? Se relaxa, se conecta com aquilo que é importante pra gente. Então eu gostaria que fosse um lugar que realmente, quando eu chegasse em casa, eu me sentisse em casa, né? Que eu pudesse descansar, que eu pudesse receber amigos, então isso para mim foi o mais importante. Qual é o erro mais comum das pessoas que se mudam para um apartamento? Elas não pensam no espaço que elas têm, elas não fazem um estudo para ver de que forma elas poderiam guardar as coisas dela, né? E aí elas saem só colocando, sem pensar no dia a dia delas, sem pensar na rotina delas, né? Do que elas vestem mais, o que elas vestem menos. Então acaba só colocando, só guardando, mas não está organizado para que atenda à necessidade dela do seu dia a dia. E é o que nós, personal organizers, fazemos. Nós pensamos no dia a dia do nosso cliente, como ele se veste, o que é que ele usa mais. Então a gente vai otimizar o máximo possível o espaço dele, para que ele ache tudo o que ele precisa quando ele necessitar. Quando eu entrei a primeira vez, eu tinha certeza que as minhas coisas não iam caber aqui. Tive muita dúvida e aí eu procurei a Kiara e eu disse: Kiara, eu já sei que não vai caber. Então me ajuda a organizar para eu não me perder lá no dia a dia, né? E eu acho que no fundo foi a melhor coisa que aconteceu eu não ter alugado apartamento com 3 dormitórios, né? Muito maior do que esse que eu tô, porque para mim é suficiente, o tamanho dele é adequado para as minhas necessidades. Escolher o organizador adequado para aquele espaço, né? Então ele vai pesquisar e ver o que é que funcionaria. Se no caso de uma gaveta de roupa, de camiseta, uma colmeia vai dar certo aqui, eu vou poder usar uma colmeia. Hoje em dia tem algumas gavetas que são estreitas, assim, baixinhas. Então nem sempre a colmeia vai dar certo ali. Então seria no caso a dobradura, eu vou dobrar em cascata. De que forma eu vou dobrar essa peça para que ela caiba aqui na gaveta e quando eu abrir a gaveta eu possa ver todas as peças que ali estão. Então, são pequenas soluções. O nosso trabalho ele é muito personalizado. Então, de acordo com o tamanho do armário, de acordo com o estilo de vida do nosso cliente, nós vamos criar uma organização para ele. E, às vezes, uma solução que eu achei para um determinado cliente não será a mesma solução para o outro cliente. Então, tudo isso contribui. E aí a gente vai pensando nas soluções. Eu não sabia que eu não tinha nada. Apesar de ter muita coisa, aquilo que importava realmente, que são acessórios simples, mas que, assim, faz com que a gente ganhe muito espaço. Eu lembro que eu cheguei com a Kiara no último dia e eu falei: Kiara, eu não sabia que eu tinha tantas meias, por exemplo. Eu não sabia que eu tinha tantas camisetas, né? E eu não sabia que faltava, por exemplo, blusa regata, sabe? Que eu tenho pouco. Então, o fato de estar com o apartamento organizado faz com que eu perceba que realmente eu tenho muita coisa, né? E que outras coisas, né, que se eu precisar comprar, vai ser uma compra mais consciente, não uma compra só movida porque eu não lembrei que eu tinha uma peça escondida em algum canto, por exemplo. Depois que ele recebeu essa maravilhosa organização, é colocar de volta no mesmo lugar. Fica tudo muito simples de manter. Qualquer um da casa vai poder fazer esse trabalho, né? Então, se é a criança, se é o adulto, ele vai ter condições de... Tirei isso aqui do lugar, então vou devolver para aquele mesmo lugar. Porque quando eu precisar, eu quero achar como eu achei depois da organização. É muito simples. Então, o desafio agora é as dicas que ela ensinou serem implementadas no dia a dia para manter isso tudo do jeito que está. Mas eu estou amando cada detalhe do apartamento. A diferença é que a arrumação é aquele trabalho de limpeza da casa, né? De forrar a cama, de deixar a pia totalmente limpa, sem louça lá, guardar as coisas. Mas quando eu preciso, será que eu acho imediatamente aquilo que eu quero? Quando eu abro uma gaveta da cozinha e preciso, por exemplo, de um abridor de garrafa, eu consigo achar ele imediatamente ou eu tenho que mexer nessa gaveta, abrir uma, abrir duas, abrir três e às vezes nem achar mesmo, ele está lá, mas eu não consigo achar. Então a arrumação é aquilo que está visível, né? Então aquilo que está aqui visível aos olhos. E a organização é o interno, aquilo que eu abro e olho lá e acho.
né? E sei onde está. Então, e sem perder tempo, sem estresse, achando imediatamente o que eu estou procurando. Qual é o conselho que você dá para alguém que precisa ou que está com vontade de se mudar para um lugar menor? Uma boa dica é procurar um profissional especializado, um personal organizer, porque por mais que eu dedicasse tempo para isso, finais de semana, por mais que eu trouxesse amigas para me ajudar, que a técnica de pessoas que estudam esse tema a fundo e que dedicam suas vidas para isso, né, faz toda a diferença. Então eu não conhecia metade dos organizadores que a Kiara trouxe para cá. Então isso para mim fez toda a diferença. Minha dica seria: invista num personal organizer.